Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso assunto é sobre o coronavírus mais uma vez e nós vamos discutir como que a história pode lidar com esse acontecimento, como que vai ser a interpretação a respeito deste tema, desse assunto no momento. Bom, vamos lá. Com relação a essa pandemia de coronavírus, essa paralisação da sociedade é algo inédito. Como assim algo inédito? Parar bilhões de pessoas é algo que nós nunca vimos antes, mas a paralisação das atividades, o isolamento social, questões relacionadas à higiene já existiu em outros momentos, como por exemplo na época da gripe espanhola no ano de 1918. A gripe espanhola, como bem todos sabem, ela matou mais de 50 milhões de pessoas e essa pandemia do coronavírus, ela tem feito muitas vítimas, nós não sabemos uma porção dela ainda, mas o que tem causado um grande impacto na nossa sociedade é no que diz respeito a essa transformação, a essa mudança de tempo. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, o falecido historiador Eric Hobsbawm, ele comentou uma vez que o século XIX só foi terminar pós a Primeira Guerra Mundial. Mas como assim o século XIX não terminou no ano de 1900? Sim, se a gente for pensar a temporalidade no que diz respeito à cronologia, num período de 100 anos, claro que o século XIX terminou em 1900, mas as transformações que ocorreram ao longo do século XIX, segundo Hobsbawm, culminaram com o fim da Primeira Guerra Mundial. E por quê? No século XIX, nós percebemos que ocorreram muitos avanços na nossa sociedade. Avanços no que diz respeito ao quê? A tecnologias como navio a vapor, trens a vapor, nós vimos o surgimento da eletricidade, da fotografia e muitas outras coisas, como a gente pode também destacar no ramo da medicina, da ciência. A gente viu o surgimento de vacinas, a gente viu o surgimento de antibióticos. Então tudo isso foi um grande avanço para a nossa sociedade. E a gente pode perceber que ao longo desse século XIX até o início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, os países, sobretudo os europeus, eles estavam investindo muito em tecnologias, eles estavam com todo o euforismo da industrialização e que ele foi um pouco cortado, sofreu um abalo bem sistêmico com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela matou milhões de pessoas e foi um grande abalo para a sociedade daquele período. E quando a gente pensa hoje na pandemia do coronavírus, nós podemos fazer a reflexão de que o século XX, que foi cronologicamente falando, de 1901 ao ano 2000, foi um século de grandes transformações na nossa sociedade. A gente viu cada vez mais a intensificação da globalização, a gente percebeu muitos avanços tecnológicos, científicos, nós chegamos à era digital como nós estamos vendo hoje e a circulação de pessoas atualmente é muito grande. Tanto é que o nosso planeta hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas e os fluxos migratórios, os fluxos de viagens são bem grandes. Mas de mais ou menos 100 dias para cá, a nossa sociedade está tendo que se transformar. Como está sendo essa transformação? Essa transformação está sendo um grande desafio para nós, porque se a gente for para perceber, de acordo com algumas reportagens feitas por grandes veículos de imprensa, tem se mostrado que 1/3 da população mundial está vivendo na forma de isolamento social. E esse isolamento social, essa paralisação que nós estamos vendo, é algo inédito. Então, que legado que isso vai trazer para nós? Como nós vamos poder abordar isso? De acordo com a historiadora Linda Schwartz, ela deu entrevista ao
ao portal UOL, ela comentou que esse assunto ele pode servir para uma aula que 100 anos, eu já falo em um período um pouco mais curto, aquele que 20, 30, 40, 50 anos a gente já pode abordar essa situação, mas se a gente fizer um recorte temporal um pouco maior, prazo de um século, como a Lília comentou, eu acho que é muito importante porque, sem dúvidas, os dias de hoje podem significar um corte na nossa linha temporal, uma mudança de rumo, porque desde a Revolução Industrial a gente vê o quê? Uma grande transformação, inovações, a gente vê a população cada vez mais buscando consumir cada vez mais. Nós vemos o desenvolvimento tecnológico de uma forma muito grande. E a gente sempre para perceber as tecnologias digitais que nós vemos hoje, as redes sociais, de forma geral, a internet, elas têm sido grandes aliadas no nosso dia a dia, porque nós podemos nos comunicar, nós podemos pedir comida e tantas outras coisas que têm facilitado esse enclausuramento que nós estamos tendo. Mas as relações sociais, elas são uma grande dúvida. Como que elas vão ser pós esse período pandemia, né? Como serão as relações de trabalho pós-pandemia? Então essa é uma grande reflexão que nós temos que fazer. E um ponto muito interessante que é notável de discutir, a população ela sempre está preocupada com o quê? Qual o antídoto para o coronavírus? Qual a vacina? Qual o tipo de medicamento? Mas eu acredito que essa pandemia ela tem que servir para nós, para fazer com que nós possamos refletir a respeito de como evitar situações desse tipo. Porque se nós pararmos para perceber, epidemias não é algo inédito na nossa sociedade. A gente pode ver na antiguidade alguns eventos de epidemias, a gente pode ver a peste negra na Idade Média. E se a gente for para perceber, ao longo da história, muitos conflitos, muitas guerras terminaram por conta do quê? De epidemias. Então é algo muito, muito relevante, muito importante, e muitas das epidemias podem surgir, como eu já falei no vídeo anterior, que decorrente da ação do homem no meio ambiente. O tráfico de animais silvestres, o derretimento de geleiras pode fazer com que vírus pré-históricos possam reaparecer. Então tudo isso é muito preocupante, muito importante. A questão da migração, do fluxo de pessoas, ele é muito propenso para que possam surgir epidemias no futuro. Tem até um programa na Rede Cultura chamado Roda Viva, em que o microbiologista Attila Beu, ele fala um pouco disso, vale a pena, eu posso colocar depois no card para que vocês possam acompanhar. Mas enfim, galera, eu acho que esse momento é um momento de grande reflexão, e como eu comentei no início do vídeo, ele vai servir para que possa ser um momento de profunda reflexão, de uma grande transformação na nossa sociedade. O que será da nossa vida pós-pandemia? Então, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.